Paz e bem a todos. Estamos nesse artigo 5º, 15º encontro, a segunda parte do 15º encontro. Na primeira fizemos a leitura, na segunda nós vamos fazer um comentário. Esse artigo 5º que pergunta: Deus está em algum gênero? Ora, diante disto, nós deparamos então com a proposta de São Tomás, que coloca a hipótese, coloca as duas teses, depois coloca a sua antítese, sua resposta, contrária à tese, depois a síntese, e depois da síntese nós vimos que ele faz, então, um comentário crítico às teses, a primeira e segunda tese, que ele havia, então, comentado. Então, agora, vemos o 5º artigo, a nossa segunda parte, Deus está em algum gênero? A resposta vai ser negativa. Para isto, se coloca a hipótese: parece que Deus não está em gênero algum. A primeira tese é substância, um ente subsistente por si. Deus, enquanto substância, é um ente, o sujeito apto a existir por si e não por outro. É um supósito. Deus, como substância primeira, é o sujeito específico do ato de ser. É um indivíduo, indivisível, e não se torna um outro. A substância em Deus designa essência, pois existe como indivíduo real. A substância segunda, homem, animal, ou também os anjos, a alma, os vegetais, etc., os minerais, são considerados como abstração do gênero e como espécie. Essência faz parte da substância primeira, que é o próprio Deus. Na primeira tese, o argumento é verdadeiro. A substância primeira, que é Deus, é um ente subsistente por si mesmo. Ok. Agora, e ele afirma que essa noção ocorre de modo especial a Deus como verdade. Mas, ao afirmar que logo Deus está no gênero substância, não é verdade, pois gêneros não se refere a Deus, substância primeira, mas a substâncias segundas, que são constituídas em gêneros e depois espécies. A segunda tese deve se referir às segundas substâncias, não a Deus. Cada coisa é medida por algo do mesmo gênero. Gênero significa o que é comum a várias espécies. O ser, enquanto tal, não se encontra em nenhum gênero, e ele não é próprio de Deus ter algum gênero. À medida que mede a coisa por algo do mesmo gênero, os comprimentos por comprimento, números por um número. Mas quando Aristóteles afirma que Deus é a medida de todas as substâncias, embora seja ele a substância primeira, causa eficiente de todas as coisas, que não é causado por ninguém, isso não deve implicar que Deus está no gênero substância. E vimos que a substância não cabe na categoria de gênero. Antítese. Tomás de Aquino afirma: como em Deus nada é anterior a ele, e a compreensão do gênero na ordem do entendimento, razão, mostra que o gênero é anterior ao seu conteúdo. Nada é anterior a Deus, nem na ordem da realidade, nem da ordem do entendimento. E assim Deus não está em nenhum gênero. Com esta antítese, Tomás de Aquino desenvolve, então, 3 sínteses, procurando responder às 2 teses que ele havia colocado e afirmando a sua antítese. O gênero corresponde à criatura.
Alguma coisa está num gênero de duas maneiras. Como? De modo absoluto, é próprio como as espécies abarcadas por um gênero. Os gêneros têm espécies. A palavra espécie refere-se a olhar, ver, percepção de conjunto de traços que caracterizam e fazem conhecer o objeto. Todo indivíduo pertence a uma espécie, toda espécie pertence a um gênero. Mas São Tomás não limita a palavra ao biológico, né? Mas também às espécies de virtudes, etc. A espécie manifesta um ser, o acidente perceptível de um ser material, suas qualidades sensíveis. Segundo, algo está num gênero por redução, como princípios e privações. Privações do hábitos, no caso também ligado ao gênero. O ponto e a unidade se reduzem ao gênero quantidade, medida, como os princípios. A cegueira ou qualquer privação se reduz ao gênero hábitos, que são entitativos, a saúde, a beleza, as disposições, a subordinação do corpo e da alma, né? Opõe-se à cegueira ou à privação de algo. Hábitos é algo construtivo, que forma o ser humano no conjunto de modificações, aperfeiçoamentos que se referem a atividades motoras, também realidades éticas e morais. Deus não se encontra em nenhum dos dois gêneros. Em resposta à primeira síntese, Deus não é espécie de um gênero. Espécie constitui do gênero diferença. Isso não vale para Deus. A relação que procede, a diferença que constitui a espécie, a relação daquilo que procede o gênero, é sempre relação de ato e potência. Como em Deus não existe potência, pois ele é ato puro, gênero e espécie não corresponde a Deus, que é substância primeira, ato puro. Ele disse do animal. Animal tem a natureza sensitiva, ânima. Né? Ânima é a natureza sensitiva, ele faz o conhecimento através dos 5 sentidos. Racional é do ser humano, natureza intelectiva. A natureza intelectiva que também possui os anjos, as almas. O intelecto, o ato, está para o sensitivo, potência. Deus não está num gênero, como se refere uma espécie, porque nada se acrescenta a Deus como ato, né? Porque ele também não tem nada de potência. Segundo, como foi estabelecido, o ser de Deus é sua essência. Deus não pode estar em nenhum gênero, mas se atribui a Deus ser um ente. Aristóteles prova que esse ente não é gênero de nada, de coisa nenhuma, visto que o gênero comporta diferença. A diferença não pertence ao ente, e o não ente não comporta diferença. Assim, Deus não está em gênero algum. Terceiro, as realidades todas que se encontram no gênero têm em comum a quididade, a essência. Isto é, o que é uma coisa, que vem atribuído a elas segundo a essência. Mas essas realidades diferem quanto ao ser, que são diferentes. Um é o ser do homem, outro é o ser do animal. São distintos. E distintos em espécies também. Um é o ser deste homem, outro é o ser do outro homem. São distintos. A distinção. Há realidades que diferem. Se as coisas assim são, todas as coisas que pertencem a um gênero têm em si distintos, né, a sua essência, entre o homem e o animal. Em Deus não existe distinção de ser e essência. Deus, então, como gênero, não está em espécie alguma. Então, Deus não é gênero, né? Isso aqui é uma leitura que ele fala. Deus não pode estar no gênero porque também não está em espécie alguma. Assim, em Deus não existe gênero, nem diferença, nem pode Deus ser definido, nem demonstrado. Deus só pode ser conhecido
através dos seus efeitos. Sendo assim, em Deus, né, não há gênero. Ele não pode ser reduzido a um princípio, a um gênero. Deus sendo causante de todas as coisas, que não foi causado por nada, é princípio de todo ser, substância primeira, não teve algum princípio que o constitui. Assim, o Senhor, que contém todas as coisas, não está contido em um gênero com um princípio. Então, respondendo à primeira tese, responde à tese de que o termo substância não significa somente aquilo que existe por si, visto que o ser seja um gênero. Existem seres que são substâncias e são catalogadas e constituídas em gêneros, são em gêneros e depois espécies. Deus não está, pois, no gênero substância, pois ele não está em nenhum gênero. E respondendo à segunda tese, Deus não é medida, criatura proporcional ao que quer que seja. Afirma-se que Deus é medida de todas as coisas e não é medido por ninguém, pois cada um dos gêneros e espécies participam do ser enquanto se aproxima de Deus. Deus é o ser por excelência. Os outros são seres por participação. Onde Deus não participa de nenhuma coisa e todas as coisas participam de uma forma ou de outra, no grau de perfeição, ao se aproximar de Deus. Esse é o nosso artigo 5º, nosso comentário, é a segunda parte do nosso 15º encontro. Então, as pessoas que queiram se aprofundar, seria bom sempre ter o texto de São Tomás de Aquino. Eu uso o texto aqui da edição Loyola, né, mas tem outras edições também, que às vezes é bom a gente poder acompanhar, né, esta questão sobre a questão de Deus, da simplicidade de Deus. Então, no próximo encontro, o artigo 6º, em Deus há acidentes. Nós vamos esperar pelo menos uma semana para a gente poder maturar um pouco a leitura, ler bastante, entender esse raciocínio e depois poder trabalhar para vocês. Que Deus possa nos dar a graça de sabedoria e inteligência para bem entender o mistério. Paz e bem.